É aquela coisa, a gente foi programado por dentro, é preciso a gente perceber as nossas programações e trabalhar nelas. Antes da sociedade ser programada, antes de querer mudar a sociedade, é preciso a gente se mudar por dentro, deixar de acreditar nessas coisas, nessas balelas, nessas mentiras que são criadas socialmente e implantadas pela mídia, pelo modelo de educação. São valores falsos que levam à desarmonia social. É preciso a gente perceber que, do mesmo jeito que a gente precisa de harmonia social, que a harmonia social é o objetivo da humanidade, embora encontre tantos empecilhos, tantos obstáculos, tanto estímulo em outras direções, se a gente tem a harmonia social, se a gente enxerga a harmonia social como objetivo, então primeiro a gente precisa construir a harmonia interna, a harmonia da gente, do nosso comportamento, com a nossa consciência, com o nosso sentimento, com a nossa aprovação pessoal. Isso necessariamente vai te levar de encontro, em choque com os valores da sociedade. E nos valores da sociedade, a primeira coisa é você ser indiferente com os injustiçados, com as injustiças, com a miséria. Você se convence de mentiras. Eles são assim porque merecem, eles também não se esforçam. É uma indução para você não ter sensibilidade, para você se tornar indiferente. E isso existe, esse estímulo existe nos lugares que a gente nem espera. O que você acha que vocês acham que são a vídeo cacetada do Faustão? Induz as pessoas a dar risada do outro que está se quebrando. É uma criação no inconsciente de indiferença com o sofrimento alheio. Então essa indução existe em muitos pontos da sociedade. Então, quando eu vejo pessoas insensíveis com sofrimento alheio, pessoas altamente competitivas, egoístas, até sem caráter, desonestas, dando a volta... Eu não crio raiva dessas pessoas, eu sei que são produção social. Infelizmente, elas existem porque a sociedade produz essa mentalidade aos milhões. Ela induz a isso. Induz ao egoísmo, induz à vaidade, induz à superficialidade mental. Você se preocupar demais com o olhar alheio, o que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. É quase que uma divindade à parte. O que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar, o que tem o olhar dos outros. O primeiro olhar que eu tenho que me importar é com o meu próprio olhar. O primeiro respeito que eu preciso manter é o meu próprio respeito por mim mesmo. Eu só vou ter respeito por mim mesmo se eu respeitar minha consciência, se eu estiver em harmonia entre a minha consciência, o meu sentimento e o meu comportamento no meio do coletivo. Se isso vai me causar estranheza, eu prefiro encarar essa estranheza do que estar bem enquadrado na sociedade e violando minha consciência, entrando em crise, tendo vazios imensos, sintoma antidepressivo, me sentindo inadequado, me sentindo errado porque eu não me enquadro. Eu não tenho que me enquadrar numa sociedade que cria abandono social, que me obriga a ver gente na miséria, que cria miséria, que desemboca na violência, na criminalidade, e aí ataca as consequências, mas não vai nas causas. Fica criando cadeia, são universidades do crime, são estímulos às perversidades piores que tem, em vez de ir na causa, que é a miséria, que é o abandono, que é o Estado não cumprindo a sua Constituição de investir pesado na formação das pessoas, de verdade, valorizando os vocacionados, investindo na formação dos professores. Se você for procurar na história do Brasil os governos que fizeram isso, você vai ver que eles foram difamados pela mídia e derrubados. Porque os verdadeiros poderes que controlam não só os governantes via financiamento de campanha, lobistas e muito dinheiro dentro dos parlamentos, também controlam a mídia, que induz a mentalidade geral para a superfície. Você vai ficar mais preocupado com o seu time do que com a realidade social. Eles vão criar a ideia de que política é corrupto, entendeu? E não vão falar do mercado, que é quem compra os políticos. O corruptor está no mercado financeiro, é o podre de rico. Mas não se fala. A visão dos holofotes da mídia coloca o mercado como a fonte das virtudes. Ali você vale o que você merece. Ali estão os vitoriosos e os perdedores. Ali a fonte da honestidade não é a mentira. Não é a política a fonte da corrupção. A fonte da corrupção é o corruptor, que está nos bastidores, controlando, sem botar a cara na mídia, botando os personagens de acordo com as suas necessidades e seus interesses. E sempre enganando a população. A gente é enganado o tempo todo. Eu acho que quando a gente percebe que a gente é enganado o tempo todo, em todos os sentidos, em todas as áreas da sociedade, a gente ganha, talvez, liberdade para começar a construir os próprios valores, fora, diferentes dos valores da sociedade. Agora é preciso não ser ingênuo. É preciso você contar que a sociedade como um coletivo vai te estranhar. Vai falar que você é doido, vai te perseguir, talvez.
vai ficar pelo menos preocupado amorosamente com você, com uma família. Mas é aquela coisa, se você estiver de acordo com essa sociedade, ou você precisa de muito pouco para sua alma, ou você vai certamente se frustrar no meio do caminho. Não é à toa que a gente vê tanta gente tomando antidepressivo, precisando de terapias. Por quê? Porque a gente é adestrado a encarar o trabalho como um sacrifício e deixar o que você ama fazer para fazer nas horas vagas. Ou seja, você deixa para viver nas horas vagas. Você deixa de viver o seu dia a dia, o seu trabalho, você deixa de se realizar, de ter prazer na maior parte do seu tempo. É uma indução social e é ruim para todo mundo. Seria uma outra sociedade se cada um se dedicasse realmente ao que gosta de fazer. Mas aí, como eu não posso... Quando chegou num ponto que eu percebi que eu não podia mudar a sociedade como um coletivo, eu apliquei toda a minha energia em mudar a minha vida. Né? E mudei meu comportamento, mudei os meus valores e a vida mudou para mim. O mundo mudou para mim. Umas partes para pior, né? Repressão, preconceito, discriminação, descrédito, ironia, deboche. Mas, por outro lado, eu encontrei também muita sinceridade, muita realidade, muita verdade, muita clareza de visão. Sabia? As melhores pessoas que eu conheci, muita solidariedade, muita força de resistência, muita capacidade de superação de dificuldade. A minha vida foi passando. Eu passei a viver como minha consciência mandava com 19 anos. E foi uma mudança muito grande porque houve um rompimento geral com o meu mundo de antes, né, que desapareceu e eu passei a viver o mundo das periferias. E eu cheguei a acreditar que eu não viveria mais do que 30 anos. Eu vou morrer antes dos 30. Porque a realidade que eu vivi era muito louca, entendeu? Era a época dos hippies também. A periferia era muito louca. E eu vi gente morrer do meu lado. Eu andava nos puteiros, em beira de estrada, no acostamento, com motorista de caminhão de carona, sempre nas periferias, nas palafitas lá de Maragogipe. Morei em Mar Grande, no Morro da Pirâmide, de Arembepe, na aldeia. Então eu achava que não passava dos 30. E para mim estava bom. Quando eu cheguei lá, não vou passar dos 30 anos. Mas para mim tá bom, pelo menos eu vou viver do jeito que eu quero, do jeito que minha consciência me aprova. Do jeito que eu escolhi, não como a sociedade queria me obrigar. Mas aí passou os 30, eu não morri, passou os 40, passou os 50, eu fiz 60 anos, já me vacinaram com a AstraZeneca. Quer dizer, o tempo foi passando e eu fui só confirmando que era isso mesmo que eu queria fazer. Não posso me citar como exemplo, porque eu realmente coloquei minha vida em risco e várias vezes eu vi a morte muito perto. Mas ouvir o coração, para mim, é mais importante do que ouvir a razão. Porque a razão da gente é muito condicionada pelo modelo de sociedade, pela forma de educação, pelas comunicações, pelo massacre midiático, pela publicidade, pelo marketing. A razão é muito bombardeada com valores falsos, com medos, né, com desejos, com objetivos, com a visão de mundo distorcida. O sentimento não. Quando eu estava na faculdade, o sentimento me dizia, por aí não vai, por aí você vai se frustrar, por aí você vai se frustrar. A razão dizia, por aqui você vai se garantir, por aqui você vai ter plano de saúde, você não vai cair de patamar, porque eu já tinha plano de saúde, já tinha uma vida privilegiada numa classe média alta. Eu não era riqueza, mas era uma classe média alta, tinha conforto. A razão gritava, e o sentimento dizia, cara, se arrisca, se arrisca. E a melhor coisa que eu fiz foi ouvir o sentimento. Se você tem uma vocação, se você tem um desejo, se você tem amor ao ser humano, se você faz medicina e realmente quer prevenir a doença, você vai ser diferente do seu meio. Você vai ser ironizado, vai ser tido como um sonhador. Mas essa discriminação, essa estranheza, essa, vamos dizer assim, até condenação, às vezes, que rola, da mentalidade convencional que pede o enquadramento, é quase que um elogio, quase que uma confirmação que você está no caminho de realizar sua alma, de gostar de estar vivo, de fazer um trabalho que você adora e sentir que ele beneficia de verdade as pessoas, em corpo e em alma, em sentimento e em matéria, tudo junto.